Olá, colega! Tudo bem com você? Eu espero que sim. Para mim é um prazer enorme receber você aqui na Semana do Aprendiz Criminalista comigo. Uma semana que eu preparei com muito carinho e dedicação para que você chegue ao final dela sabendo o que fazer para conseguir de fato, viver da advocacia criminal, assim como eu vivo hoje. E para a gente começar a nossa primeira aula, eu gostaria de saber algumas coisas. Você sente ou já sentiu que a advocacia criminal ela é para você? Você em algum momento, você carrega um sentimento de pertencimento por essa área, como se tivesse no seu sangue? Um sentimento que te desperta até uma sensação de adrenalina, um frio na barriga, muito parecido com aquele de quando a gente está apaixonado mesmo? Você sente que essa é a sua vocação? Você consegue olhar para o seu futuro e se enxergar atuando como um advogado criminalista? Se você respondeu sim a alguma ou todas essas perguntas, colega, essa semana do aprendiz criminalista é para você. E eu afirmo isso com total convicção. Isso porque são esses os sentimentos que eu, Manu, eu ainda carrego todos os dias quando eu penso e falo sobre advocacia criminal. E por que eu digo que eu ainda carrego? Porque eu lá atrás, quando eu ainda era estudante do curso de Direito, lá na Faculdade de Direito Franca, eu já tinha esses sentimentos dentro de mim e eu ainda os tenho. Esses foram sentimentos que me trouxeram até onde eu tô hoje. E eu digo para você que eles também podem te levar. E claro que só esse sentimento, ele não vai ser suficiente para você alcançar a carreira de sucesso que você deseja como advogado criminalista. Claro que não. Você precisa de mais do que isso. E eu espero que você já saiba disso. Então, é provável que você ainda não saiba de uma forma clara o que ainda te falta para conseguir alcançar. Mas fica tranquilo, porque eu vou te ensinar. Inclusive, clareza é um dos 7 pontos de extrema importância que eu vou trazer aqui agora para a nossa primeira aula da Semana do Aprendiz Criminalista. Junto com a clareza, eu também quero te mostrar a importância de outras 6 habilidades que eu acredito serem essenciais para o dia a dia do advogado criminalista. Mas antes de começar a te explicar o peso que tem a clareza na vida de um advogado criminalista, eu quero te contar uma história. Essa história que eu vou te contar, eu ouvi ela em uma palestra sobre desenvolvimento pessoal e a capacidade do ser humano em desenvolver novas habilidades. Ela é sobre isso. O palestrante, ele é um grande neurocientista chamado Pedro Calabres. E essa é uma história real que eu vou contar. Ela aconteceu nos Estados Unidos e agora eu não vou me recordar exatamente os nomes das pessoas. Então eu vou atribuir alguns nomes da minha escolha para que fique uma história melhor contada, beleza? Então, algumas décadas atrás, uma mulher chamada Raquel, ela estava se arrumando para ir trabalhar e ela escutou um barulho muito forte que vinha da sala da casa dela. E quando ela foi ver, o filho dela, chamado Max,
de 3 anos de idade, ele estava caído, desacordado no chão. Ela tentou acordar, ela chamou o menino, ela balançou o Max, mas ele simplesmente não acordava. E de repente, a boca dele começou a ficar azulada. Ela começou a gritar pelo marido desesperada, que veio correndo ver o que estava acontecendo. E aí, imediatamente, ele pegou o menino no colo, eles colocaram ele no carro e foram correndo para o hospital. Esse desmaio e essa ida ao hospital de uma forma repentina, juntamente com outras centenas de consultas, se repetiu por várias vezes. E nunca se conseguia descobrir o que o menino Max tinha. Até que depois de muitas idas a vários tipos de médicos diferentes, em uma outra cidade, ele foi diagnosticado com uma doença rara. Eu não vou me recordar agora qual que é o nome da doença, mas se tratava de uma doença crônica e inflamatória que afeta inteiramente um dos lados do nosso cérebro. Nesse momento, os pais do Max, eles receberam uma notícia muito difícil. A notícia de que a única solução para a rara doença do Max era uma cirurgia. Uma cirurgia de remoção completa do lado afetado do cérebro dele. No primeiro momento, os pais rejeitaram essa solução. Mas a vida do menino estava cada vez mais difícil, com tantas crises epiléticas, idas ao hospital quase todos os dias. Então, depois de muitas e muitas noites sem dormir, os pais do Max, eles resolveram aceitar a cirurgia. E aí, dias depois, estava lá o menino entrando para o bloco cirúrgico em um grande hospital especializado. Nesse momento, muitas coisas passavam pela cabeça dos pais do Max. Então, imagine. Primeiro, será que ele iria sobreviver a uma cirurgia dessas? Será que é possível viver sem a metade do cérebro? Bom, o Max, ele sobreviveu à cirurgia. Ele já tinha 6 anos de idade na ocasião. E aí, logo depois da cirurgia, já lá na enfermaria, com o menino ainda desacordado, os pais se perguntavam, né? E agora? Quem meu filho vai ser? O que vai acontecer com a vida dele sem a metade do cérebro? Nesse momento, você que está me assistindo deve estar se perguntando coisas semelhantes a essas. E além disso, você também deve estar se perguntando coisas como: o que essa história que a Manu está me contando tem a ver com psicologia e advocacia criminal, que é o nosso tema da aula de hoje? Então, o que essa história tem a ver com essas 7 habilidades que você, Manu, diz que são essenciais para eu ser um advogado criminalista de sucesso? Fica comigo, então, até o final dessa aula, que você vai descobrir o que aconteceu com o menino Max. E, além disso, você vai descobrir como a história dele é uma lição sobre como você não deve jamais duvidar do seu potencial e da sua capacidade de realização. Mas provavelmente você ainda não consegue ver conexão nisso. Consegue? Se ainda não, isso é justamente pela falta de clareza. Lembra? Sem clareza não é possível perceber estratégias simples dentro de um processo penal. Sem clareza, não é possível planejar sequer um depoimento junto com o seu cliente. Sem a clareza, você não consegue ver de forma nítida e simples um atendimento em flagrante e provavelmente vai cometer erros bobos que vão prejudicar o seu cliente. Sem clareza, você pode ser julgado como um advogado incompetente. E eu e você sabemos que isso não é verdade.
Sem clareza, a sua comunicação ela perde efetividade. E muitos jovens advogados acreditam que precisa gastar rios de dinheiro em curso de oratória, quando na verdade só precisam exercitar o poder da clareza. Então, veja a situação enfrentada pelos pais do Max. Eles ficaram aí 3 anos sem saber qual era o real problema do seu filho, indo de médico em médico, acumulando sofrimento e dificuldades diárias. Percebe que nessa história, nós, enquanto advogados criminalistas, nós poderíamos ser comparados aos médicos envolvidos? Certa vez, eu fui procurada por um rapaz e pela sua esposa, e ele estava numa situação de que havia um mandado de prisão expedido contra ele. A gente iniciou uma negociação, mas acabou que ele falou que entraria em contato comigo futuramente e acabou não me procurando mais. Ou seja, eu pensei naquela hora, perdi o cliente. O tempo passou e adivinha o que aconteceu? A esposa dele me ligou, meu marido foi preso. E agora, colega, presta muita atenção nessa dica e veja o quão importante é você ter clareza, principalmente na sua comunicação com o seu cliente. É comum, nesses casos em que a pessoa ela já está com mandado de prisão expedido, ela te procurar, sumir e depois ela vai presa e aí um familiar te liga desesperado. Mas isso só vai acontecer se você respeitar essa regra de ouro da clareza. Pois bem, o rapaz saiu de casa em uma noite e não voltou. Por quê? Foi preso. Então ele deixou todo mundo sem notícia, a esposa dele só foi saber 2 dias depois que ele estava preso, quando ele já havia sido até transferido para uma outra unidade prisional. E aí nessa ligação, o que foi que ela me disse? Manuela, a minha sogra, ela já tinha me passado o contato de uma outra advogada que tinha sido atuante em outras situações que ela viveu. Eu entrei em contato com ela pelo telefone, mas eu não entendi nada do que ela me falou. E quando eu e meu marido, nós estivemos no seu escritório, você explicou a situação dele, como que funcionava o processo, etc. A forma como você explicou, eu consegui entender. E aí agora eu tô passando por essa situação constrangedora, sem saber o que fazer. Eu acabei ligando para essa outra advogada novamente, eu não consegui entender nada do que ela falou que eu tinha que fazer. Então eu lembrei de você, pela forma que você conseguiu ser clara com a gente aquele dia no seu escritório, conversando com a gente. Será que agora você pode me ajudar? Outra coisa importante que você tenha clareza. A maioria dos seus futuros clientes, eles não são juízes, eles não são advogados, eles não são formados, graduados ou eles sequer têm ensino fundamental. Então, se você vem com uma linguagem muito jurídica, muito juridiquês, a mensagem ela não fica clara. E aí, com isso, surge um desinteresse do seu cliente. Ou seja, colega, por maiores que sejam as suas competências jurídicas, se você não estabelece uma comunicação clara e simples com o seu cliente, fica conversando, usando as expressões em latim, ele não vai ter empatia por você. E por consequência, ele não vai fechar o contrato com você. Ele vai acabar procurando outro advogado com uma linguagem mais chucra, vamos dizer assim. E nisso, a gente já entra no segundo ponto, que é o ponto da empatia. Se você não busca se colocar na situação em que está o seu cliente, seja ele o nível educacional, seja ele o nível de vocabulário ou de conhecimento jurídico e também de constrangimento que ele vem sofrendo, automaticamente você não vai ter clareza o suficiente para se comunicar, nem a conexão necessária para ganhar a confiança dele, para lhe conceder a sua defesa no processo. Ainda sobre o exercício da empatia pelo seu cliente, eu tenho que aproveitar para eu fazer a quebra de certas crenças. Como assim, Manu? Olha só, se você é um advogado que, primeiro, bandido bom é bandido morto. Segundo,
Você julga o erro cometido pelo próprio cliente. Ou terceiro, você pensa que não precisa de empatia para atuar como criminalista? Aqui não é o seu lugar. A advocacia criminal não é para você. Talvez o seu lugar ele seja lá na cadeira do juiz ou lá na cadeira do promotor. Mas você, como advogado criminalista, você não tem o papel do julgamento. Se você escolheu ser um criminalista, o seu papel é o da defesa. E eu te dizendo ou não, mais cedo ou mais tarde você vai aprender isso. Então, se esse é o seu caso, você quer um conselho? Não perca seu tempo aqui assistindo essa aula, porque tempo é o seu bem mais precioso nessa vida. Agora, saindo do campo de tratativas com o cliente e indo para o campo da atuação, o terceiro ponto que eu considero essencial para o seu sucesso na profissão é o de ser uma pessoa com firmeza. E por quê? Você tem ideia de quantas situações você vai lidar com delegados e policiais? Se você não for visto como autoridade ali, você acredita que conseguirá se posicionar da forma que seu cliente realmente precisa? Você vai conseguir garantir que os direitos dele sejam totalmente resguardados conforme a lei? Em audiência, será que a firmeza também se faz necessária nesses casos? Com a pandemia, o número de audiência digital explodiu, a gente sabe. E com isso, a importância de se posicionar de forma firme em defesa do seu cliente. Então, usar a expressão pela ordem, ela está se fazendo cada vez mais necessária. Recentemente, eu fiz uma audiência digital que o meu cliente estava sendo denunciado pelo crime de estupro de vulnerável. E aí, nessa audiência, o promotor estava a todo tempo querendo se colocar como a maior autoridade ali dentro. E a todo momento, todas as suas perguntas para o policial, todas as perguntas que fazia para as testemunhas, para a psicóloga, que eu retransmitia para o meu cliente, elas eram todas feitas de forma explicitamente indutivas. E aí, eu me manifestei. Excelência, pela ordem, essa pergunta está induzindo a testemunha a responder algo que ela não descreveu como fato. E, infelizmente, o juiz, ele não se posicionou em nenhum dos meus requerimentos. No momento lá, permitindo que o promotor continuasse falando por cima de mim. E aqui, eu quero mostrar para você a importância da firmeza. Mesmo com o juiz não tendo sequer se manifestado, eu continuei firme. Eu continuei rebatendo as perguntas indutivas do promotor, que continuava o tempo todo falando por cima de mim. O juiz permaneceu não falando nada e virou uma audiência online totalmente conturbada e confusa. Moral da história sobre essa audiência. A forma com a qual esse promotor ele vinha induzindo as perguntas, ela foi tão explícita que essa audiência, muito provavelmente, ela vai ser anulada. Se não for agora pelo próprio juiz de primeiro grau, ela vai ser no tribunal em um recurso de apelação. Então, pois bem, saiba que você, como advogado criminalista, dentro de uma audiência, você está sim no mesmo nível do magistrado e da promotoria do Ministério Público. Não tem uma hierarquia. E quando você for para uma audiência, ter firmeza vai te deixar mais seguro disso. E aí você vai entrar com uma melhor postura, de cabeça erguida, com a sua comunicação em claro e bom tom. E principalmente, para que ilegalidades não aconteçam de jeito nenhum. Então a firmeza, ela é também uma das grandes características responsáveis por você ser enxergado como autoridade na advocacia criminal. Assim como a coragem. Pois é, quando a gente fala em advogar no meio criminal,
assumir uma posição de defensor em determinados casos que não são numericamente poucos, é normal sentir medo, é normal sentir uma insegurança, principalmente quando é a sua primeira vez naquele momento. Se você nunca passou por aquela experiência antes, o medo e a insegurança inegavelmente estará presente. Aliás, o medo, a adrenalina, elas são naturais, inerentes da nossa profissão. E até hoje, juro, em alguns casos, eu entro sim para audiência sentindo aquele frio na barriga, não tem jeito. Afinal, são situações que a gente está lidando com a vida de outras pessoas. E para você conseguir continuar, é preciso que você se torne uma pessoa que vence o medo. Uma pessoa com coragem. Uma pessoa com coragem o suficiente para enfrentar inúmeras situações de provação que vão exigir de você ética profissional. E a ética é o nosso quinto ponto importante, tido como mais uma habilidade psicológica e interpessoal necessária para você conseguir viver 100% da advocacia criminal. Então, presta muita atenção nisso que eu vou te falar agora. Você, como um advogado criminalista, se fizer uma promessa, sempre vai existir alguém para te cobrar. Então, nunca se esqueça. Não prometa absolutamente nada que você não pode cumprir. Como é que você pode prometer uma coisa na qual a decisão depende do juiz ou de um desembargador? Simplesmente coloque todas as cartas na mesa para o seu cliente de forma totalmente ética e transparente. E lembre-se, vidas estão comprometidas, não só no processo, você concorda? A sua, eu não sei, mas a vida do seu cliente, ela tá 100% comprometida nele. E aí, colega, com todas essas questões de habilidades necessárias, existe um ponto que se conecta diretamente a todos os anteriores ao mesmo tempo. E esse é o ponto que fará total diferença no seu sucesso profissional. É certo que se você tiver clareza, se você tiver empatia, se você tiver firmeza, se você tiver coragem e ética, mas sem o que eu vou te dizer agora, certamente as suas chances de ser um criminalista de sucesso é mínima. Eu precisei de cerca de 3 anos para entender essa necessidade. Foi só depois de muitas tentativas, só depois de muitos erros, que eu virei a minha chave nesse ponto. E aí, os meus resultados na advocacia criminal, eles começaram a fluir de verdade. Então, antes de eu te falar qual foi esse entendimento divisor de águas, não só na minha vida pessoal, mas principalmente na minha carreira profissional, eu preciso deixar claro algo aqui para você. Talvez você fique até com raiva de mim agora, mas eu não me importo. Eu sei que tudo que vai acontecer até o final dessa semana do Aprendiz Criminalista, quando somadas todas as aulas e lives com convidados, é a melhor forma de você se destravar para começar a construir a sua carreira de sucesso na advocacia criminal. E como é que eu sei de tudo isso? Eu já tive no seu lugar, eu já tive nessa cadeira. Só que para mim foi bem pior, porque eu tive que aprender tudo sozinha. Eu tive que quebrar a cara, errando, sofrendo, chorando, muitas e muitas vezes com dinheiro contado, engolindo sapo desnecessário, literalmente comendo aquele pão que o diabo amassou. E por que eu tô te contando isso aqui agora? Porque durante essa semana do Aprendiz Criminalista, você vai descobrir que você não precisa sofrer 3 anos, batendo a cabeça aí como eu bati.
você vai poder encurtar o seu caminho. Se você depositar em mim confiança suficiente para eu te mostrar como. Mas a grande situação para você confiar em mim, em te mostrar esse caminho, é que talvez você ainda não esteja pronto para a advocacia criminal. E é por isso que talvez essa aula de hoje seja a mais importante para você. Porque o meu objetivo nela não foi somente de trazer clareza e conhecimento, mas principalmente fazer com que você reflita sobre o seu caminho e onde você mesmo quer chegar como criminalista. Então vai chegar um momento que você vai ter que fazer uma escolha entre dois caminhos. E eu não sei se você está pronto para essa escolha. Eu sei que qualquer um dos dois caminhos que você escolher vai te exigir dedicação e sacrifício. Mas a diferença é que o caminho que eu conheço e que eu tô disposta a dividir com você, eu já trilhei. Já o outro, provavelmente, vai ser como um barquinho sem vela em alto mar. Esse barquinho, ele pode chegar ao outro lado do oceano? Pode. Mas até lá, como é que seria essa jornada? Eu sei que parece pesada essa analogia, mas lembra que eu disse que você poderia sentir raiva de mim? Aproveitando a analogia, para o grande ponto-chave das habilidades que liga todos os outros pontos trazidos aqui hoje, eu quero te fazer uma pergunta. Você já jogou xadrez? Não tem problema se você não sabe jogar. E também não vai ser aprender xadrez que vai garantir o seu sucesso como advogado criminalista, pode ficar tranquilo. Mas aquilo que garante um jogador de xadrez ser um grande mestre é o que vai garantir que você aplique não somente as habilidades já faladas, mas também todo o seu vasto conhecimento jurídico, de forma sinergética em defesa dos direitos do seu cliente. Isso se chama estratégia. Dentro da advocacia criminal, assim como no jogo do xadrez, você precisa garantir proteção do rei. Você precisa ter uma visão ampla do processo. Fase policial, por exemplo, fase processual, fase de execução penal. Em cada uma dessas fases, é preciso pensar previamente, estrategicamente, as possibilidades das jogadas posteriores. Precisa prever quais serão os movimentos possíveis de todos os envolvidos. Um policial que está envolvido, um delegado que está envolvido, testemunha, promotor, juiz, desembargador, a vítima. É preciso conhecer a fundo as formas nas quais cada uma dessas peças se movimentam nesse jogo para continuar garantindo os direitos do seu rei. E colega, assim como no xadrez, você pode se tornar um grande mestre, simplesmente praticando no dia a dia. Certamente, no início, você somará muito mais derrotas que vitórias e começará a criar suas próprias estratégias de jogo. Na advocacia criminal, não é nada diferente. E dessa mesma forma, você também pode ter um mestre, um mentor, para te passar as estratégias que se aplicam melhor contra cada tipo de adversário em defesa do seu cliente, do seu rei. Então hoje, colega, depois de 5 anos atuando como advogada criminalista, a certeza que eu tenho é: eu posso facilmente
compartilhar com você a minha experiência de prática para te ensinar as estratégias que vão fazer você economizar tempo e evitar que você cometa erros que eu cometi. E começar a construir a sua carreira muito mais rápido do que eu construí a minha. Mas, como eu gosto sempre de deixar claro, principalmente para os meus alunos de curso ou de mentoria, é que mesmo eu compartilhando com você todas essas minhas estratégias, a culpa do seu fracasso, ela ainda é inteiramente sua. Sim, é sua. Então, olha só. Até o final dessa semana do Aprendiz Criminalista, eu vou trazer muitos profissionais que compõem o nosso ambiente profissional. Esses profissionais serão um juiz federal, um delegado, um ex-policial e hoje advogado criminalista, uma psicóloga que também é advogada e vários outros 10 advogados criminalistas. Isso tudo para agregar o máximo de conhecimento necessário para você virar a chave que você precisa e começar a construir da forma mais adequada possível a sua carreira como advogado criminalista. Eu também vou dividir com você parte da minha estratégia que eu desenvolvi para o meu dia a dia como criminalista. Eu chamo essa estratégia de o gambito do criminalista. E por que desse nome? Esse nome ele é uma analogia ao jogo de xadrez. Mas, infelizmente, todo esse conhecimento ele pode não servir de nada. Isso caso você não faça a sua parte. E esse é o último e o mais importante ponto a ser tratado nessa aula de hoje, que é fazer a sua parte no processo. Ou seja, se comprometer com ele. E saiba que estar comprometido é diferente de se envolver. Quer ver o quanto é diferente? Um certo dia, o porco e a galinha, eles estavam passeando pela fazenda. Quando o fazendeiro apareceu e lançou o seguinte desafio para os dois. Vocês serão responsáveis por preparar um café da manhã diferente para mim a cada dia pelas próximas 2 semanas. Se vocês falharem ao variar o cardápio, eu mesmo prepararei o meu café da manhã, que sem opção vai ser ovos com bacon. Ambos, tanto o porco quanto a galinha, ficaram super empolgados em cumprir a missão de preparar os cafés da manhã diferentes a cada dia, nas próximas 2 semanas, e assim eles começaram. Nos primeiros dias, tudo correu muito bem. O porco, sempre muito proativo, ele já começava o dia pensando no menu do próximo dia, separando ingredientes, planejando as tarefas necessárias, controlando o tempo de cada tarefa, inovando na forma de preparar, sempre com o objetivo bem claro de cumprir a meta estipulada. E sempre contando com a ajuda da galinha, que cumpria todas as tarefas que lhe eram atribuídas pelo porco. Com o passar dos dias, as receitas elas foram ficando cada vez mais complexas. E o porco, ele gastava a maior parte do seu tempo preparando o menu do dia seguinte, deixando de ter tempo para atribuir as tarefas para a galinha. Ela que, por sua vez, ela passava o tempo livre bicando o chão e procurando minhoca. Com isso, o porco ele cada vez tinha menos tempo disponível e ele se via obrigado a trabalhar ainda mais para cumprir as metas estabelecidas pelo fazendeiro. Até que um dia, antes do prazo de 2 semanas terminar, o porco não conseguiu preparar o café da manhã diferente. Principalmente por conta da exaustão e do cansaço que ele tinha acumulado. E aí ele acabou falhando. Quando o fazendeiro viu
que a galinha e o porco não cumpriram com o compromisso, ele foi preparar seu próprio café da manhã, declarando em alto e bom som aos seus empregados: matem o porco para fazer o bacon e tragam os ovos da galinha. Perceberam a diferença do compromisso assumido entre o porco e a galinha no processo de fazer o café da manhã? A galinha, ela não precisava dar a vida dela caso ela não cumprisse o estabelecido pelo fazendeiro. Já o porco, sim. Então, o porco, ele estava 100% comprometido em fazer o processo dar certo desde o início. Percebe? Na advocacia criminal, colega, não tem espaço para profissionais com atitudes de galinha. Mas, se você tiver atitude de porco, ser realmente comprometido, o seu sucesso ele vai estar garantido. Na advocacia criminal, o espaço para profissional com atitude igual à da galinha, preguiçosa e praticamente inexistente, é praticamente inexistente. É nítido que está cada vez mais concorrido a advocacia criminal no Brasil. E, mesmo contra a sua vontade, essa concorrência ela vai crescer. No entanto, desde que o mundo é mundo, sempre existiu e vai existir espaço de sobra para os melhores. E agora, olha que interessante. Você percebeu que os 7 pontos trazidos nessa aula, nenhum deles se trata de uma habilidade nata ou de um dom? Percebe que cada um deles é algo que qualquer pessoa pode aprender? Lembra da história do Max, do início da aula? Quer saber como é que termina a história dele? O Max, depois da cirurgia, ele não estava nem falando, nem andando. Nem mesmo ele conseguia segurar as suas próprias necessidades fisiológicas. Porém, assim como um bebê, ele aprendeu novamente uma palavra, depois a outra. Ele aprendeu a dar um passo, depois o outro. E aí, em cerca de 3 meses, ele já fazia tudo o que os outros meninos da sua idade faziam. Ele aprendeu a ler, ele aprendeu a escrever, ele aprendeu a andar de bicicleta. E ele cresceu quase como uma criança completamente normal. E isso só aconteceu porque, segundo estudos, nós somos os seres com mais grau de adaptabilidade do planeta. Isso significa que, assim como Max, eu e você podemos aprender e desenvolver novas habilidades se assim for necessário. Então, eu não tenho dúvidas do quão capaz você é para viver da advocacia criminal e se tornar uma pessoa ainda mais realizada. Mas eu também não tenho dúvidas que, se isso não acontecer, a responsabilidade ela é toda sua. A Semana do Aprendiz Criminalista, ela vai te mostrar tudo o que é preciso para você começar a trilhar o caminho. Assim como eu trilhei até aqui. Hoje, tudo o que eu estou compartilhando e tudo o que eu ainda vou compartilhar é o que eu vivo todos os dias na minha advocacia criminal. Não tem uma fórmula mágica. E sim, estratégia e comprometimento. A estratégia, que é a parte que depende de mim nesse processo, eu vou te ensinar. Mas o seu nível de comprometimento em aprender e principalmente em colocar em prática no seu dia a dia, esse só cabe a você. Ou seja, você é o único culpado por todo e qualquer resultado que conquistou.
ou que ainda vai conquistar. Não importa se foram vitórias ou se foram derrotas. E a grande chave que precisa ser virada em você é a seguinte: se você ainda não conquistou as vitórias que deseja, para interromper esse ciclo de derrotas, o que você precisa é decidir se comprometer. Então, assuma um compromisso com você de não ser mais um perdedor. No que depender de mim, em compartilhar as minhas experiências dentro da advocacia criminal, para que você conquiste também as suas vitórias, eu me comprometo, ok? Eu sei que é assustador o futuro. Eu também já senti esse medo no meu início. E o que eu aprendi? Que o medo e a insegurança, eles vão estar sempre presentes. Mas o que você não pode permitir é que esse medo te paralise. Se você sentir medo, vai com medo mesmo. Sabe por quê? Nunca se esqueça disso que eu vou te dizer agora. A ação, ela cura o medo. E se você já decidiu se comprometer em deixar de ser um advogado só de carteirinha e fazer da advocacia criminal a sua profissão e conquistar uma posição de referência e sucesso, não perca nem uma aula e nem uma live da nossa Semana do Aprendiz Criminalista. E se essa aula fez sentido para você, deixa um comentário aqui embaixo, tira uma foto ou um print, posta lá no seu Instagram, me marca, conta qual foi a parte que você mais se identificou e beijos, e a gente se vê em breve na próxima aula.